Olá Adriano, Chayene, bem-vindos à nossa live. O pessoal vai chegando, enquanto o pessoal chega, né? Quero agradecer a presença de vocês. Aproveitem para convidar os colegas de vocês do Instagram, os amigos, né, os seguidores. Maciço, Carize, bem-vindos. Boa noite, Maciço. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês por ter aceitado o nosso convite de participar da nossa live. Para quem não conhece, esse é o Instagram da Cactus Comunicação Visual, um projeto idealizado por mim e pelo professor Adriano, no intuito de divulgar os eventos artísticos, culturais que acontecem na região do Cariri. O que eu acho que a gente não sabia, e acredito que o Adriano pode confirmar comigo, que a gente ia vivenciar esse momento de pandemia e que esse Instagram seria tão viável para a gente, né? Nós não tínhamos realizado nenhuma live, é a primeira vez que nós estamos realizando. Mas eu já quero adiantar que tem muitos projetos vindo por aí, né, e já estão em andamento, e muito em breve nós vamos estar fazendo outras lives para divulgá-los. A live de hoje, em especial, é para a gente conhecer um pouco da obra As Aventuras de Quarentino. Eu sou Iraide Salles, esqueci de me apresentar, né? Sou formada em jornalismo pela Universidade Regional do Cariri. Também sou professora da Rede Estadual de Ensino. Vou aproveitar que Chayane está aí na live, né? E falar também que sou aluna do Encena Produções. Eu atualmente estou concluindo um curso e nós estamos também gravando um filme. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse filme. E hoje, em especial, essa live é para a gente falar sobre As Aventuras de Quarentino, né? Uma obra, um livro que foi idealizado por Adriano Evangelista e teve aí a criação dos personagens pelo Alisson Flu. Inclusive está fazendo muito sucesso e nós decidimos fazer essa live, né, para conhecermos um pouco mais, para que vocês, que são os nossos seguidores, acompanhem um pouco de como foi a produção das Aventuras de Quarentino. Todo mundo nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, né, deixou aflorar alguma coisa em você, seu lado artístico, né, seu lado de cozinheiro, seu lado de escritor, que foi o caso aí desses dois, o Adriano Evangelista e o Alisson Flu, né, deixou aflorar o lado criativo no sentido da literatura. E para a gente começar a nossa live de hoje, eu vou convidar ele, que é formado em artes visuais pela Universidade Regional do Cariri, produtor de longas metragens em animação, que ao longo da nossa conversa a gente pode conhecer um pouquinho dessas longas metragens. Também realizou exposições com seu irmão, que eu vou já falar o nome, né? Em 2013, pelo Banco do Nordeste. Apresentou animações autorais, uma parceria entre o Centro de Artes Maria Violeta Reis com o Centro Cultural, denominado Galeria Experimenta. Realizou exposições individuais na Xanadu, Ateliê Escola, em 2014, com desenhos de animações voltadas para a cultura. Em 2019, fez pinturas digitais expostas na Argentina, gente, não é pouca coisa não, né? No Bank Hostel, situado na cidade de Rosário, pelo coletivo Agência Wally. Eu acho que eu pronunciei certo. Trabalhos estes que evidenciam as práticas culturais e religiosas populares aqui do Cariri. Ainda em 2019, né, ele teve o privilégio de ter um quadrinho, uma história em quadrinho aprovada no edital da primeira Mostra de Quadrinhos Juazeiro da Nona Arte pela Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte, publicado em uma edição com outros quadrinhos de outros artistas. E atualmente está desenvolvendo uma pesquisa baseada em elementos da cultura popular
nordestina, bem como a religiosidade popular. Essa pesquisa é transmitida através da história narrada e do imagético do Romeiro, criando um mundo no qual ele denominou de mitologia nordestina. Eu estou falando de Alisson Flor. Eu vou convidá-lo agora para entrar no nosso chat. Só um minuto. Vamos aguardar o Alisson Flor, é o nosso primeiro convidado de hoje. Opa! Boa noite, Alisson Flor. Boa noite! Agora sim. Boa noite, Iraídes. Tudo bom? Tudo bom? Já estava com saudade de você, a gente nunca mais Eu se viu. também. Pois Gente, é, verdade. pois é, o Alisson, a gente é colega assim, conheci ele através do curso no Encena. Ele tem uma edição, ele faz a edição do filme As Desventuras de Ana, que inclusive está sendo aí muito esperado, né, por todos. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, né, As Desventuras de Ana, produzido pelo Encena Produções. Aí tem a Chayenne como direção, produção, tem o Jaildo, tem o roteiro do João Will, enfim, é um grupo muito bom trabalhando e colegas maravilhosos que a gente fez, inclusive o Alisson. E aí, Alisson, a gente decidiu fazer essa live, né? Porque, como eu falei anteriormente, todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa nova que criou nessa quarentena. E o seu, do Adriano Evangelista, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, foi justamente as aventuras de Quarentino. E aí, conta pra gente, já que você foi o criador desses personagens, né, que você teve a ideia de desenhá-los, como foi que você se inspirou para fazer esses desenhos? Bom, o Adriano me chegou, né, com a ideia. Eu acho que ele pode até explicar melhor. Ele me chegou com uma ideia ainda em gestação, mas muito promissora, claro. Então me apresentou um texto com os diálogos desses personagens, só haviam os nomes deles e os diálogos. Então, por meio disso, eu pude perceber, eu pude interpretar, né, a questão da personalidade de cada um. Porque no meio da conversa, eles já se apresentavam como aquele mais despojado, ou então aquela que é mais inteligente, sabe? Aí, a partir daí, eu comecei a fazer uns rascunhos e começamos a trocar ideias, né? É, a ideia, o primeiro personagem que eu pensei foi o próprio Quarentino, né? Eu estou aqui com um, eu estou aqui com uma escultura feita pelo Boni Artesão, ele é do Crato, uma escultura muito, muito bem feita. Então, vou começar a falar dele. Esse personagem, assim como os outros, eles refletem também uma caracterização visual de pessoas físicas reais, né? Eu comecei a pensar, o Quarentino, como é que eu posso pensar nesse Quarentino, nesse personagem principal? Normalmente, e que felizmente hoje em dia está se quebrando, é comum a gente ver personagens principais brancos, sabe, de olhos azuis. Então eu comecei a pensar em um personagem que ele pudesse apresentar características negra-ascendentes. Então, não, eu posso estar atribuindo as minhas características físicas, sabe? Então, ele, basicamente, o personagem Quarentino, é um personagem que reflete um pouco da minha imagem. Até porque, no próprio roteiro que o Adriano me apresentou, ele até dá uma deixa de que o personagem Quarentino é muito ligado em televisão, nas mídias televisivas. Então, quem me conhece sabe que eu trabalho numa televisão, não é? Então, pronto, vai ser, já foi, né? Então, apresentei ele e logo após eu fui apresentar a estética visual da personagem Soap, né? A personagem feminina, muito inteligente na história e que ela também traz uma característica visual baseada numa pessoa real, né? Que é a minha namorada, cabelo pintado, sabe? Uma pessoa mais inteligente, mais extrovertida. Então, eu comecei, a partir desses dois personagens, eu comecei a pensar numa característica entre os três que se completasse, sabe? Um personagem, ele é mais
indagativo. O personagem Quarentino, ele pergunta mais, sabe? A Soap já entra como uma personagem que responde, sabe? E depois já vem o personagem Gelvide, que eu vou já apresentar ele. Ele já é um personagem que ele é mais esportivo, ele é mais ativo, sabe? Que também tem as suas indagações. Então, esses personagens trazem características que se completam, sabe? Nas suas mais diversas formas de se apresentar, eles se completam. Então, o Gelvide, ele já é um personagem que tanto em relação à sua personalidade, quanto também à sua característica física, ele vem para trazer uma variedade étnico-racial entre os três personagens, sabe? Um personagem, ele tem a pele mais escura, outra pele mais clara, um personagem, ele mais indagativo, outro é mais esportista. É tanto que o Gelvide, ele traz uma bicicleta, né? Ele também foi baseado em mim, não em sua característica física, sabe? Mas porque eu gosto muito de estar praticando o ciclismo e que é muito importante para a gente que quer se manter aí livre da contaminação do coronavírus é a prática de exercícios físicos. Claro que dentro, né, das suas orientações do que diz respeito às autoridades de saúde. Então, é um personagem que ele está ativo, ele está mantendo a sua saúde para poder se manter com a saúde em dia. Adriano está dizendo aí, Alisson, que a personagem é a minha cara, é a minha cara, muito parecida comigo. Adriano, quase que eu acreditava que era baseado em mim. Até agora eu Pois estava é. pensando que tinha sido baseado em mim, só faltavam os cabelos azuis, As né? pessoas chegam também para mim e dizem: Ei, tu baseou o personagem de Elvide em mim, não foi? Mas, rapaz, você pode se identificar com ele, né? Aí outra pessoa diz: Ah, o personagem Quarentino tem um cabelo igual ao meu, então você pensou em mim, foi. Rapaz, eu pensei na variedade. E que se você se reflete nele, que bom, né? Pois é. Eu quero registrar aqui a presença do Ícaro Carlos, corretor de imóveis, meu amigo, professor Ícaro. Bem-vindo, viu, Ícaro? Eu estava pedindo para você ficar aí, é para você não sair para me lhe dar um oi. Estou morrendo de saudade de você. É, e é isso, Alisson. É muito interessante, né, essa ideia que você teve de mesclar os personagens, de transformar esse personagem. Poderia ser um personagem fictício, mas é um personagem que todo mundo se espelha. Algum desses personagens vai caracterizar alguém. Então, você se baseou na sua namorada, mas eu me vi no personagem. Com certeza, todo mundo aí tem um pouquinho de cada um. Esse último que você apresentou, como é o nome dele? Já ouvi. Já ouvi e pronto, parece com o Ícaro. Agora é que eu vi que tem uma parecidinha com o Ícaro. Mas é assim, e é dessa forma que a gente vai levando um pouco, né, de ideias construtivas para a nossa sociedade através de ideias como a sua. Se você quiser falar algo Uhum. mais sobre os personagens, pode ficar à vontade. Queria dizer que estou muito feliz pela receptividade. Não, primeiro, eu quero dizer para vocês que eu não estou vendo comentários, porque a a câmera de selfie do meu celular ela trincou. Então não posso estar usando a câmera de selfie, estou usando a câmera frontal. É tanto que vocês estão vendo que eu estou olhando para o lado, que eu estou olhando para o espelho. Aqui, ó. Eu estou olhando para o espelho que é para poder enxergar. Então eu estou vendo invertido os comentários. Então me desculpem se alguém comentou alguma Eu vou coisa, eu não falando para você, viu? pude O que é que ver. falou? Tá certo. Primeiro lá atrás, Mas eu vi que o pessoal entrou. A Chayenne Eu tô tinha vendo o dito lá, pessoal entrando ali, a Chayenne. ela disse lá atrás que você está em tudo. E Ícaro está dizendo Ah, que adora bicicleta. Não estou dizendo, foi inspirado em Ícaro. Só podia ser. pois é. Aí pronto, falando da receptividade, né, do Quarentino em si. Porque o Quarentino ele é um projeto, né? O Quarentino não é só o quadrinho em si, esse daqui, né? Mas ele abrange outros tipos de arte. Temos aqui uma escultura em madeira, nós temos também a produção de máscaras, sabe? Então, o Quarentino, ele passa a abranger... tem toalhas também, eu estou até a toalha aqui, deixa eu pegar. Aqui, ó. Tá ali o Quarentino muito linda. Então, assim, ele abrange,
sabe muito mais do que a leitura, porque ele atravessa a nossa realidade. Então, as pessoas começam a chegar para mim, acredito que também para o próprio Adriano muito mais, porque ele está mais à frente do projeto, e elas começam a falar que se identificam, né? E começam a dizer que compreendem a mensagem, o que é mais importante. Porque o quadrinho, né, a Nuna Arte, ele sendo do campo também da literatura, ele traz uma dinâmica de estímulo visual para você. Quem lê um quadrinho, ele tem outros estímulos do que somente o texto escrito, né? Então, assim, às vezes a pessoa não consegue pegar a mensagem no livro, mas no quadrinho já fica muito mais claro. Então as pessoas, eita, que massa, que E interessante, tem um a quadrinho música, né? produzido Tem, aqui. o Adriano acabou de comentar aqui. Ah, como? E tem a música também, né? Ah, e claro! A música linda, maravilhosa, a música de Ana Paula, né? Que eu escutei a música, assim, eu fiquei, meu Deus, eu não imaginaria, né, que pudesse chegar a esse patamar, sabe? A essa abrangência tão grande. Então é muito bom as pessoas poder ver as pessoas perguntando, Alisson, onde é que eu adquiro um quadrinho do Quarentino, das aventuras do Quarentino, né? Então eu fico mandando o link, as pessoas passam a se interessar mais, porque elas veem que daqui da região existe uma produção muito forte, sabe? Já existe há muito tempo, mas poucas são as pessoas que conseguem estar enxergando isso. Às vezes a gente olha muito para fora, né? Ah, quadrinho norte-americano, filmes norte-americanos, hollywoodianos, mas a gente tem que voltar os nossos olhares para cá e ver que a produção também aqui é tão quanto, ou até mais, possui uma qualidade muito, muito incrível. É verdade. Eu estava até comentando hoje cedo, né? Porque quando a gente liga aqui na TV Verde Vale, a gente escuta, vejo muito você divulgando a agenda cultural, mas a gente vê muito artista que assim, precisa do apoio da população para ter um reconhecimento a nível nacional, talvez até mundial. Artistas tão bons, tão talentosos quanto se tem lá fora, né? E a gente vê aqui os cantores, né? E a gente sabe de letras realmente, a própria Ana Paula Nogueira, que fez a música de vocês, que tem essa criatividade, esse dom, e a gente precisa agarrar essas pessoas, né, segurar essas pessoas para que elas não passem despercebidas pela nossa sociedade, que ela tenha um reconhecimento, porque a gente também acaba ganhando esse reconhecimento por ser da nossa terra, Sim. Alisson. E Uhum. deixa eu mudar um pouquinho de assunto com você, porque eu fiz aqui um roteiro para conversar com você e o tempo está avançando. Fala um pouquinho para a gente do Centro da Terra, porque recentemente você, assim, eu acho que a sua produção, né, ficou muito destacada, já era muito destacada, Uhum. mas eu acredito que o Centro da Terra também foi uma grande produção que É. você fez para a gente. Conta um pouquinho sobre ele. As pessoas chegam para mim, olham para minha cara, já vê logo o centro da Terra. Porque eu perturbei tanto as pessoas divulgando esse filme, né, que elas ficaram até com raiva. Não, tô brincando, ficaram com raiva não. Mas foi uma produção que eu acho que foi a cereja do bolo do meu trabalho artístico dentro do audiovisual, né? É uma produção independente, é uma produção autoral, é uma produção underground, sabe? De você, não tem quem faça, eu mesmo faço, sabe? As pessoas podem até ver com mais detalhes no próprio YouTube, que o filme está disponível, o Centro da Terra no YouTube, no nosso blog, na página do Facebook. Então, é uma produção que eu me sinto muito orgulhado, sabe? Eu não sei se a palavra certa é orgulhado, estou falando agora, orgulhoso em relação a isso. E agradeço muito também ao trabalho do Hamilton Duarte, né? Eu e ele fizemos junto esse trabalho, então não seria o mesmo trabalho sem ele, né? É, então, assim, ele foi lançado recentemente uma remasterização. O primeiro lançamento foi em 2014 e agora 2020 nós lançamos, em abril de 2020, nós lançamos a remasterização. O filme foi todo reeditado, foi acrescido novos efeitos visuais, a qualidade antes, que era 4:3, que é o formato mais quadradinho, com qualidade um pouco baixa, a gente viu que necessitava haver um melhoramento. Então,
Aumentamos a qualidade para Full HD, sabe? Acrescentamos filtros, acrescentamos mais trilhas sonoras, tiramos outros que não eram tão evidentes, não eram tão expressivos. Então, assim, Centro da Terra ele passou a ser mais pulsante e atuante. E acredito que ele foi o trabalho de mais, como é que eu posso dizer? O trabalho mais prazeroso e artoso, sabe? Questão de dificuldade de ser feito, mas eu me sinto muito orgulho dele. E olha quem entrou aí na live, o William Flow, acho que é o seu irmão, né? Que você fez uma Meu produção com irmão. ele, eu até ia citar, eu quis Foi. falar aqui o nome para não dizer pra você. Você fez uma exposição com seu irmão, né, em 2013, Uhum. de sua autoria, se você também quiser falar um pouquinho e dizer que seja bem-vindo, William. Valeu, William. Eu estava ainda na faculdade das artes visuais, então havia um projeto, né, de parceria entre o Centro de Artes Maria Vila Terraz de Alencar e Vazou e o Centro Cultural Banco do Nordeste, em que promovia e lançava artistas ainda em seu início de produção artística. Então, houve alguns artistas antes e após, eu e o William, que expuseram nessa galeria, que puderam ter uma visão de como é estar expondo, como é estar no meio artístico, sabe, meio a outros artistas, a troca de informações. Então, isso foi lá em 2013, se eu não me engano, 2013. Eu e o William expomos sob a curadoria do Fábio José Rodrigues, professor e doutor Fábio José Rodrigues da Costa, né? Teve a produção e montagem do Luiz Fernando, o Victor Vladimir, João Eudes e Silvanira. Meu Deus. Então, foi um trabalho muito prazeroso. Nós expusemos as nossas produções audiovisuais, né, de animação, que eu gosto muito de animação até hoje, trabalho com animação, né? Ficou durante 2 meses, se eu não me engano, e teve uma boa repercussão. E aí eu pude compreender melhor como é estar no meio artístico. Alisson, parabenizar você pela sua criatividade, dizer que eu já ia lhe fazer mais perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo. Só me responde uma coisa, só sim ou não. Tem outros projetos em mente que vão ser lançados ainda esse ano? Sim, sim, claro. Pronto. A gente vai marcar uma live depois aqui pela É. Cactus, que tem o maior prazer em divulgar seus projetos. Você pode ficar à vontade de mandar para a gente Uhum. sobre os projetos que você está aí, né, dando em andamento, que estão em andamento. Então, assim, em nome da Cactus, eu já quero adiantar o convite, dizer assim, que eu vou encerrar com você, mas já dizendo que a gente vai agendar uma próxima live só para falar dos seus Claro, projetos, tá bom? Quero com agradecer certeza. Tá certo. Quero agradecer a sua participação com a gente. Quero dizer que assim, o seu projeto, junto com a do professor Adriano, assim, tem ajudado muito as pessoas a se orientarem dentro desse momento que a gente está vivendo, que seu trabalho no ensino está sendo ótimo. Você, além de ser um grande profissional também, tornou-se um grande amigo. Gosto muito de você, lhe admiro, até porque a gente é do mesmo bairro, da mesma região. É. Enfim, gosto muito de você, viu? E a gente vai ser. Olha a Paula Nogueira chegando aí. E Oi, Ana. a gente vai conversar agora com o professor Adriano Evangelista. Eu vou encerrar com você. Então, beijo e até a próxima live, viu, Alisson? Até a próxima. Como dizem os franceses, à la prochaine. Fala até francês. Tchau. Tchau. Pessoal, para quem chegou agora, né, nós estamos aqui na live de apresentação da obra As Aventuras do Quarentino. Nós acabamos de falar com Alisson Flor e agora, né, a gente vai falar com ele que é graduado em Letras pela Universidade do Vale de Acaraú, com a segunda licenciatura em Artes pela Faculdade da Grande Fortaleza, especialista em Literatura Brasileira e Africana, em Língua Portuguesa pela URCA e especialista também em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Ceará.
Atualmente é professor formador na Secretaria de Educação de Brejo Santo, em destaque com a elaboração de projetos como Quarentena Literária e muitos outros que ele vem desenvolvendo. Também é contador de história e atualmente desenvolveu esse livro, né, As Aventuras de Quarentino, que a gente vai conversar agora com ele. Ele vai ter muita história para contar, que é o Adriano Evangelista. Deixa eu mandar o convite aqui para o Adriano Evangelista. Quero agradecer a presença da Ana Paula Nogueira, da Maria Flor, que está por aí. Bem-vindo, professor Adriano. Olá, Iraides. Então, a gente vai ter muito o que conversar aqui, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho aí no Diário do Nordeste, você que passou aí por um monte de site, televisão, rádio. Então, assim, esse seu trabalho, esse seu projeto, As Aventuras de Quarentino, tem repercutido. E eu acredito que repercutiu muito além do que você imaginava, né? E eu quero ouvir de você um pouco. Eu preparei também um roteiro, assim como eu preparei o do Alisson, para conversar. De antemão dizer para quem está aí na live, né, que eu e o Adriano, nós somos amigos de muitos anos, e que mais que um amigo é um parceiro de projetos, de tudo que a gente faz, a gente sempre tem um jeitinho de convidar o outro para estar ali em parceria. Inclusive, o próprio Instagram aqui está transmitindo essa live, que foi uma parceria, um projeto idealizado por mim, pelo professor Adriano, né? E que a gente está tentando aí colocar para frente e muitos projetos virão, não é isso, Adriano? Boa noite. Boa noite, Iraides. Eu vou começar com a música do Quarentino. Eu sou Quarentino. Letra e música, Ana Paula Nogueira. Arranjos e instrumentos de Ranier Oliveira. Solta o som, DJ. Vamos começar, que já tem gente aqui querendo saber como é que compra o livro, viu? A gente vai já divulgar. Se precisar, chamar, estamos aqui. Informação não vai mudar, também temos esse livro que chegou aqui. Se precisar, chamar, estamos aqui. Informação não vai mudar, também temos esse livro que chegou aqui. Pra começar, lave as mãos, use alguém gel, álcool e sabão. Fique em casa, se puder. Supermercado ou farmácia, um trabalho essencial. Use sua máscara, é o ideal. Se precisar, chamar, estamos aqui. Informação. E aí, Iraides, que alegria estar aqui com você. Quero dar uma boa noite à Maneide, que acabou de entrar aí, né? Você viu? Boa noite, Maneide. Iraides, agradecer demais, né, essas parcerias. Ana Paula Nogueira, que fez a doação dessa música, letra e música de Ana Paula Nogueira, arranjos, instrumentos do grande músico Ranier Oliveira, né, e a ilustração dessa obra, né, desse artista que acabou de falar com você, né, um grande amigo, parceiro, né, o Alisson Flor. É uma alegria ter Alisson Flor como parceiro desse projeto que eu idealizei. Adriano, eu já vou começar aqui perguntando a você. O Alisson apresentou para a gente, né, os personagens, que não é só talhado na madeira, foi isso? Os personagens talhados na madeira? O Alisson apresentou em madeira? Isso. Quem fez? Tu lembra o nome da pessoa que fez? O artista Boni Artesão. Certo. Boni. Ele mostrou pra gente, né? A gente já viu esteticamente os personagens. Quero dizer que não é só na madeira que tem, mas quem tem o WhatsApp virou meme no WhatsApp também, né? Isso, figurinhas para serem disparadas, né, em grupos de WhatsApp, como o próprio Alisson falou, né? É um projeto, né? Um projeto que eu idealizei, criei agora, tive a ideia agora na quarentena, né? E envolve várias ações, né? Várias parcerias, né? No qual ele ilustra,
né? Inclusive, essa obra, né, publicada pela editora Sene, que também, Iraídes, é uma grande parceira desse nosso projeto. Muito bem. Bem-vinda, Varidiana, que entrou aí. Adriano, a gente viu os personagens esteticamente, mas eu quero saber de você, o que esses personagens, quem são esses personagens e o que é que eles fazem na história? Assim, só um pouquinho você fala para a gente ficar com vontade de adquirir o livro? Então, Iraídes, o Alisson, né, falou de toda a produção desses personagens, né, de uma produção assim riquíssima, da ilustração que ele produziu, né, e são 3 jovens, né, que conversam, que dialogam, né, e vão, né, construir, né, um caminho para convidar as pessoas a serem super-heróis contra esse vilão, né, que estamos aí ultrapassando através da pandemia causada pelo novo coronavírus. E aí os personagens, né, de uma maneira lúdica, o Alisson construiu isso de forma perfeita, de forma brilhante, né? Eles conversam, eles interagem, são vários cenários, né? Uma narrativa simples, né, que eu construí e enviei para o Alisson. Assim que eu tive a ideia, eu construí o texto, elaborei esse roteiro, e aí essas crianças conversam sobre a Covid-19. Inclusive, né, o nome Gelvid, eu juntei, né, o álcool em gel com a Covid. E aí eu juntei com esse personagem Gelvid. O Quarentino foi o nome relacionado à quarentena nordestina, juntei e deu Quarentino. E a sopa, a menina, foi a questão da língua inglesa, né? Como o livro ele precisa dialogar com várias disciplinas, componentes, eixos, faixas etárias, né? Pensei em usar esse nome, que em português significa sabão, um material utilizado na higienização das mãos, do corpo, né? Que ameniza a situação do coronavírus que estamos ultrapassando. Adriano, você tem muitas habilidades. Quem lhe conhece sabe das diversas habilidades, os diversos projetos que você já desenvolveu. Um pouco tempo que a gente trabalhou junto a gente trabalhou no Martiniano primeiro, depois no Raimundo Saraiva, né? E desde o Martiniano que a gente faz essas coisas assim, meio louca. Vamos fazer isso? Aí acho que nem quando eu lhe convidava, nem quando você me convidava, a gente, não, isso não vai dar certo, não. A gente sempre dizia, não, vai dar certo, vamos lá. Então, a gente já criou tanta coisa, minha gente. A gente já fez desfile de moda no Cariri Shopping. Quem conhece a gente sabe. E foi sucesso. Depois a gente continuou com esse projeto, que até o ano passado esse projeto acontecia na Escola Raimundo Saraiva, um projeto grandiosíssimo. E conheço você como professor, como formador, mas a pergunta é, Adriano, autor, eu acho que eu tenho conhecimento do seu primeiro livro, não é? Isso. Você já, em outro momento, já tinha se imaginado como autor, como escritor? Não. Não, Então, Iraídes. Eu não imaginava, certo? A gente acompanha, como você citou aí o meu currículo, certo? A gente acompanha professores da rede municipal de Brejo Santo, inclusive eu vi a Elisângela, formadora, vi a Veridiane, vi algumas pessoas que são colegas de trabalho em Brejo Santo, certo? E aí a gente trabalha com várias obras, com vários livros, constrói propostas de atividades, direcionamentos de projetos pedagógicos, inclusive Maneide, né, está dizendo aqui que sou testemunha desses projetos, porque a gente já foi coordenada, né, por Maneide já foi nossa coordenadora pedagógica, e a gente sempre tinha esse trabalho, né, Iraídes, com livro,
né, com ações. O próprio Alisson, né, eu conheci em 2013, de um projeto também, né, que eu criei na escola, que o Maneide está aqui e pode comprovar, o Curta do Enem, que eram vídeos produzidos pelos alunos sobre um conteúdo, sobre uma disciplina, né, para ele se envolver com a tecnologia, né? Isso em 2013. Foi quando eu conheci Alisson e ele ainda estava na URCA, né? Estava estudando. O professor Fábio Rodrigues me apresentou o Alisson. E aí a gente interage, né, Iraides? Mas eu nunca imaginava, né, que nessa quarentena eu me imaginaria sendo autor. Não imaginava. Mas eu acho, Adriano, que todo mundo nesse momento assim, de isolamento, que a gente fica mais tempo em casa, que a gente se prende mais, né, nas coisas que a gente não estava tão acostumado. A gente descobriu alguma habilidade, descobriu alguma coisa que a gente teve que se reinventar nessa pandemia, né, nesse momento meio louco que a gente quando entrou em 2020, nunca imaginamos chegar na situação que a gente está hoje. E muito menos, né, que a gente ia fazer o que a gente está fazendo. Tem gente que se destacou na rede social, tem gente que se descobriu dançando, fazendo, enfim, diversas coisas. E aí teve pessoas como você que conseguiu escrever esse livro muito viável nesse momento que a gente está vivendo. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, Adriano, se você pretende fazer outras histórias com outras temáticas ou escrever outros livros. Então, Iraides, como você me perguntou, né, essa questão da autoria, que eu nunca imaginava, a escrita, né, está impulsionando, né, o projeto Quarentino. A gente tem, assim, várias ações, como o próprio Alisson apresentou, né, anteriormente. Não é só o livro, tem a música, né, de Ana Paula Nogueira, que é belíssima. Tem várias ações, tem as figurinhas. E aí eu nem posso te dizer que vai ter outra coisa, porque né, a gente vai num processo bem natural, a gente vai deixando fluir, né? A gente vai deixar fluir, né? Estamos vivenciando esse momento, né? Quarentino, como o próprio Alisson disse aí, tem uma boa aceitação das pessoas, né? Quinta-feira, Iraides, será lançado em Portugal. O nosso lançamento oficial foi pela Livraria Cultura de São Paulo, né? Publicado pela editora Sene. E agora, quinta-feira, já vamos apresentar Quarentino em Portugal. Tá vendo aí, Maneide? Já ganhou outros ares, agora é internacionalmente conhecido. Eu lhe disse, Maneide. Esse rapaz ia longe. O Ricardo aqui está dizendo que também escreveu um livro. Ótimo, Ricardo. A gente quer conhecer também esse seu projeto. Vamos conversar. Depois você fala no Instagram, Iraides, Ricardo, ele é de Brejo Santo. Iraides. Oi. O Ricardo, ele é de Brejo Santo. Eu não conheço pessoalmente, né? Mas aí ele disse que escreveu uma obra também agora na quarentena. Então, eu tô falando para você que muita gente, né, conseguiu se reinventar nesse período, fazer alguma coisa inovadora. Para você é algo inovador, que eu acredito que você, como escritor, para você é algo novo, né? Então, a gente quer conhecer. Nós que fazemos a Cactus, queremos conhecer essas inovações que vocês estão produzindo. Então, deixa lá sua mensagem no nosso programa, né? Vai entrar em contato com você. E é isso, Adriana, você pode ficar à vontade para falar um pouco mais sobre o que você pensou aí, sobre o quarentena. Ficar à vontade, que a gente tem outro projeto aqui para discutir rapidinho. Agradecer aqui a presença dos colegas de trabalho que estão acompanhando essa live, Iraides, que é assim, uma força, uma energia tremenda. Né? Veridiana é uma grande amiga, narradora de história, colega de trabalho. Eu estou sentindo falta, sabe de quem, Adriano?
Adivinha? De Micael, né? Não, é de Flávia, que não tá aí na live. Eu também, mas eu tô sentindo falta da Flávia. Como o retorno das aulas, né, remotas, o governo do estado, né, iniciou hoje o calendário letivo do segundo semestre, está um pouco agendado muitas atividades, né, para hoje. Ela deve estar com outras ações. Pois é, Adriano. Eu quero me agradecer, parabenizar, né, por esse projeto que você desenvolveu, dizer que fico muito feliz com o seu sucesso, porque eu estarei aqui para ajudar, você sabe, e a Cátia, né, que é uma criação nossa, mas também está aqui para ajudar, e dizer que o pessoal está perguntando como é que faz para adquirir esse material todo aí, música, saber conhecer os personagens, o livro, enfim, os memes, como é que faz? Iraíz, a gente pode, né, deixar o nosso contato de WhatsApp, né? Você também, né, pode disponibilizar aí. Você também é parceira, né? Olha, o Ícaro está dizendo que quer, Julierne. Michele, abraço, querida. Quanto tempo, né, Michele? E aí, Iraíz, a gente pode estar socializando, né? Porque o Quarentino, como a gente falou, né? Como o Alisson falou, é um projeto, né? E aí as pessoas ficam na internet, né? Ficam escutando rádio, ficam acessando páginas, e aí é onde nasce o Quarentino, né? Para socializar orientações com grupos de risco, com idosos, né? O uso da máscara ao sair de casa, né? A utilização do álcool em gel. Então, todas essas orientações, né? O Alisson criou figurinhas de uma maneira, de uma forma incrível, né? E aí a gente socializa, né? Com professores, com pais, com colegas de trabalho, né? Com grupos de família. E eu acho muito legal. Sabe, Iraíz, essa interatividade, a gente está tratando de um assunto sério, sensível, né? Mas de forma leve, né? De forma lúdica, de forma tranquila, porque a gente precisa lidar com isso, né? A gente precisa estar construindo uma relação agradável com as pessoas. E aí é onde nasce o projeto Quarentino, né? A gente vai tratar sobre o assunto, eu escrevi a obra, Ana Paula escreveu a música, compôs a música, mas com um objetivo: tratar o assunto de forma leve, porque o assunto, Iraíz, é um assunto muito sensível, né? É um assunto que nos faz refletir, né? E, você que é professor, né? E a gente sabe que à medida que as aulas forem retornando, a gente vai precisar de tomar algumas medidas, sair daquela rotina que a gente estava acostumado, né? Então, eu acredito que você, como professor, como formador aí de Brejo Santo, esse livro vai ajudar os próprios professores que passam por formações com você, aos alunos da rede particular e pública de Brejo Santo. Então, assim, não é só um livro que vai circular, mas até para o seu público, né? As pessoas que falem com você também, vai ter um serventia muito grande. E mais importante ainda, porque é de uma pessoa daqui do Cariri, é um livro daqui, de uma pessoa daqui, né? Que é o mais importante. E pensando nessa sua fala, Iraídes, nessa sua observação, eu construí, certo? Após o livro, eu construí propostas de atividades a partir da obra. Porque como eu escrevi o livro, né, eu pensei, né, nas disciplinas que a gente tem, português, matemática, inglês, né?
o ensino infantil, como apresentar Quarentino para as crianças, né? Então, eu construí uma proposta de atividade, né, com ações que sejam possíveis ou não, né? Depende muito também da metodologia que o pai, que o professor possa utilizar, Iraides. Porque nesse momento de pandemia, de isolamento, o papel do pai, o papel da mãe, do tio, do avô, do responsável da criança está sendo muito essencial, né? Porque estão todos em isolamento, né? Estão todos confinados em casa e quando eu construí o livro, eu pensei em construir o livro e também essas propostas de orientação de como trabalhar o livro, né? Através das imagens que foram ilustradas por Alisson, né? Tem uma parte que é para colorir, tem uma parte que é para encontrar palavras essas que são que ganham mais evidência durante o isolamento, né, Iraides? Por exemplo, pandemia, isolamento social, Covid, né? Então, para explicar às crianças, né, eu penso, né, eu construí uma proposta de atividade, né, para auxiliar as pessoas que adquirirem a obra. Muito interessante. Até porque é mais fácil para a criança aceitar, por exemplo, eu acho que nesse momento mais difícil é o uso da máscara para uma criança, né? E quando ela vê o pai ou a mãe lendo aquela história, a criança que está usando máscara e tudo, ela vai querer usar da mesma forma que ela quer amarrar um lençol no pescoço para ser o Batman. Então, não, agora eu vou usar um lenço, a máscara porque eu quero ser o gel vídeo, coisa desse tipo. Então, Isso. é bem interessante essa didática. Porque quando o Alisson colocou, né, essas pessoas aí naturais na obra, eu acho magnífico. Eu acho espetacular. E eu acho mais espetacular ainda quando as pessoas se veem em quarentena. Porque como o Alisson frisou, né, os personagens não brancos, né, não é comum. Enfim, e aí vem a garota, né? A Iraídes diz, não, essa menina aí é minha cara. Aí a outra pessoa diz, não, o Quarentino Adriano pensou em mim. Aí, não, o Gelvido é esportista, gosta de adrenalina, gosta de estar em cima de uma moto. Enfim, isso é muito legal, porque o livro, eu até falei na live de lançamento, o livro ganha vida, porque as pessoas se veem, né, no livro, e é interessante porque interage, né? É um livro vivo, né? De um assunto atual, né? E às vezes as pessoas precisam falar desse assunto, né? Que é sensível. E aí foi onde eu entrei com a minha proposta, com o meu projeto, tratar o assunto de forma tranquila, né? Com ludicidade. Eu vi uma fala sua que eu achei muito interessante, né? E eu não lembro exatamente onde foi, porque você saiu em muitas plataformas, né, nas últimas semanas, mas era falar assim, que a forma como você e o Alisson assim, chegaram a um consenso. Eu lembro que você disse assim, olha, o que eu pensei, o Alisson fez, então ficou muito bom. Como foi? Conta um pouquinho. Foi a construção, né? Foi aos poucos, enfim. Eu tive essa inspiração, né? Eu tive essa ideia, construí o roteiro, construí a fala, os diálogos, os nomes, né? Criei os 3 nomes e a primeira pessoa que veio na minha mente foi Alisson, porque como eu conheci ele em 2013 e todo esse currículo que você apresentou ele, eu acompanhei nas redes sociais, inclusive a gente até postou, né, aqui no nosso canal, a Cactus, né, o trabalho que ele faz com a TV, com a agenda cultural. Então, na minha cabeça, quando eu fiz quando eu comecei a fazer o roteiro, a ideia que mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, né, foi a primeira pessoa que eu pensei
em socializar, né, em construir, né, em produzir, dialogar sobre o quarentino. E deu e está dando super certo. Né? Eu encontrei o artista certo, o artista de ouro. E depois você, assim, acho que seu santo bateu com Ana Paula Nogueira, que aí Ana Paula Nogueira é outra nordestina retada, né? Uma nordestina que é referência, que gosta do forró autêntico, né? Você também conhece, o Alisson também conhece, né? E aí, Iraídes, o primeiro momento que eu falei com ela foi igual a Alisson, topou demais, né? Construiu, né? Essa música, já contactou com o Ranier, né? E aí nós vamos fazer, Iraídes, já que de antemão, abraço Ícaro, abração Maneide, já de antemão, né? Não sei se ela ainda está aí, nós vamos fazer uma live de lançamento só da música de Ana Paula Nogueira. Eu quero a Cactus nessa live de lançamento, viu? Porque aí ela vai socializar, né? Igual o Alisson apresentou aqui. Ela vai socializar como foi conhecer a história, se envolver, como foi que ela fez essa composição, né? A letra é dela, a música é dela, né? Aí assim, Raíssa, eu acho muita criatividade dela. Muita criatividade. E uma música boa da gente escutar, uma música leve, né? Uma música original, né? Ela registrou essa música. Enfim, é uma parceira grande, Raídes, que só Deus... Essa semana eu estava lembrando da primeira vez que a gente teve contato com a Ana Paula Nogueira, né? Ela tinha acabado de chegar aí das redes de televisão da vida, e a Adriana disse, tem uma pessoa para ter buscar lá no Crato. E é uma cantora que foi não sei pra onde. Eu comecei a falar essa menina eu nunca vi na vida. Aí a Adriana disse, não, você vai saber. Eu lembro que eu saí do Raimundo Saraiva, né? Peguei meu carro, foi a primeira vez que eu dei de cara com a Ana Paula, aquela música isso, estava grande e tudo. E uma simpatia muito inexplicável, assim, a simpatia da Ana Paula. Foi para um evento da escola que, assim, tem muitos artistas no patamar da Ana Paula Nogueira que a gente sabe que não iria. E a Ana Paula, com toda humildade, foi com a gente. E a gente pegou, assim, um vínculo de amizade muito grande, né? A gente vai para a festa de aniversário da Ana Paula Nogueira, que já é tradição. A gente está esse ano porque tem, assim, a gente sabe, né? Os problemas que tem. Mas que a gente já tem, assim, essa proximidade de ir para a festa de aniversário, de fazer amizade, assim como a gente fez com o Alisson Flor, enfim, assim como eu fiz com você. Mas é isso, Aline. Quero mais uma vez de parabenizar. Sei que nossa live já vai encerrar em alguns minutos. Agradecer a vocês que ficaram aí. Pedro Henrique, palestrante que está aí, que é meu aluno, que pessoa que eu admiro muito. O Wesley, João Lucas Carneiro também, que está aí, grande artista, com muitas habilidades. E a Maneide, que ficou aí, todo mundo. Tem o Juliermes também, que está aqui na nossa live, nos acompanhando. Assim, tem muita gente que está aí presente, e a gente só tem a agradecer por vocês ficarem aí acompanhando a nossa live. E quero dizer, Adriana, a gente vai encerrar, você não vai sair daí, vai ficar até encerrar, tá? E a gente teve essa ideia de criar esses... A gente ficou pensando o que a gente fazer para divulgar os eventos artísticos aqui da nossa região. A gente queria, na verdade, um site de notícias, mas sem ser aquela notícia apelativa, sensacionalista, aquela coisa leve, prazerosa, só que no final resultou nesse Instagram, onde a gente está tentando divulgar aí a melhor maneira possível os eventos culturais da nossa região. Mas também a gente criou nessa pandemia, né, novos projetos para Cactus. Um deles é a escolha do Destaque Cactus. A gente está ainda organizando, já temos os inscritos, mas a gente está vendo agora como é que a gente vai fazer todo esse projeto, porque a gente não imaginava que essa pandemia fosse durar tanto tempo, e acredito que vai durar mais alguns meses, então a gente não tem como fazer esse evento ao vivo como a gente tinha planejado, físico, tem que ser virtual. A gente tem
a escolha dos destaques, né, empresas parceiras, me ajuda aí, Adriana, empresas parceiras, Blogueira. entrega da comenda aos artistas e a melhor blogueira. Não é a melhor blogueira, não é o melhor artista, mas são pessoas que nesse momento estão representando a região do Cariri, pessoas que nesse momento estão representando o ambiente virtual que a gente está vivendo, né? A gente vai procurar uma forma de escolher um rapaz e uma moça que também tem uma representatividade para a gente não tem premiação em dinheiro, a gente não tem premiação em prêmios em si, mas a gente tem uma comenda para entregar essas pessoas e a gente vai divulgar aqui na Cactus e a gente espera todos vocês que assistiram essa live para ajudar a gente com esse projeto a divulgar, em especial divulgar para que as pessoas possam participar, possam conhecer a Cactus, os eventos artísticos culturais dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Adriano? Isso mesmo, Iraides. Você é também outra grande parceira nesse projeto da Cactus, né? A gente teve essa ideia o ano passado, creio que em outubro de 2019, né? Com o objetivo de propagar, né, as coisas boas que existem em nossa região do Cariri, relacionada à música, à arte, à educação, a religiosidade, né? E aí a gente faz de uma maneira gratuita, né? Cobertura em eventos, em shows, né? Enfim. E aí nessa época de pandemia, né? Você teve essa belíssima ideia, né? Em promover algumas pessoas, ações, instituições, profissionais, né? Que receberão esse destaque Cactus, né? Pelas atitudes, né? Pelas criatividades que foram realizadas durante a pandemia, né, Iraídes? Foi agora, durante a pandemia, que essas pessoas se destacaram, instituições, né, profissionais, que de uma forma assim criativa, de uma forma dinamizada, né, conseguiram, né, realizar algo em prol do outro. Muito bom, Inês. Inclusive, eu quero lhe parabenizar pelo lindo projeto, pela belíssima ideia. É nosso projeto, foi nós que idealizamos, nós vamos colocar para frente, até o final do ano a gente quer realizar todas essas ações que nós propomos. E dizer que a gente vai fazer alguma live em breve, né, para falar desses projetos. E quem se inscreveu, quem está inscrito, fica aí atento, porque a gente vai, a qualquer momento, entrar com uma live explicando melhor. Vamos divulgar com antecedência, claro. E dizer que nossa live vai encerrar em alguns minutinhos, mas se encerrar, já quer dizer que foi muito bom a gente estar com vocês essa tarde, essa conversa com o Adriano, essa conversa com o Alisson, foi muito prazerosa. E por mais conversas assim, foi muito bom a companhia de Maneide, a companhia de Ícaro, de Marcista e Baturité, que está desenvolvendo um projeto maravilhoso com o Cangaço, né, que é o Delivery Solidário, que vocês também podem ajudar. Foi uma excelente ideia do Cangaço, com a ajuda do Marcista e Baturité. E também os meus alunos que estão aí assistindo, tem muita gente, ao Ricardo aí de Brest, o tempo todo assistindo a gente. Tem muita gente boa aqui nos acompanhando. A Veridiana, né? Mas eu sinto falta da Flávia, não sei porquê. Eu não estou brigando com ela aqui para ver que, né, é mais todo parecido. Se eu ou se a Flávia. Mas é isso, Adriana. Ficar de parabenizar e dizer que vamos pensar em outros projetos, porque o mundo precisa de pessoas que tenham ideias como essa, que você realizou agora. Você juntar com o Alisson, as músicas como a Dona Paula Nogueira, para melhorar o nosso dia a dia, né? Tem 21 segundos aqui de live, eu vou registrar aqui, só um minuto. Iraídes, os parabéns vai para a equipe, né, desses profissionais que você citou, né, você, Alisson, Ana Paula, esses profissionais que acompanham aqui, né? Vamos aguardar o Alisson Flor, é o nosso primeiro convidado de hoje. Opa!
Boa noite, Alisson Flor. Boa noite! Agora sim. Boa noite, Iraídes, tudo bom? Tudo bom? Já estava com saudade de você. A gente nunca mais Eu se viu. também. Pois Gente, o é, Alisson, verdade. pois é, o Alisson, a gente é colega assim, conheci ele através do curso no Encena. Ele tem uma edição, ele faz a edição do filme As Desventuras de Ana, que inclusive está sendo aí muito esperado, né, por todos. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo, né, As Desventuras de Ana, produzido pelo Encena Produções. Aí tem a Chayenne como direção, produção, tem o Jaildo, tem o roteiro do João Will, enfim, é um grupo muito bom trabalhando e colegas maravilhosos que a gente fez, inclusive o Alisson. E aí, Alisson, a gente decidiu fazer essa live, né? Porque, como eu falei anteriormente, todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa nova que criou nessa quarentena. E o seu, do Adriano Evangelista, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, foi justamente as aventuras de Quarentino. E aí, conta pra gente, já que você foi o criador desses personagens, né, que você teve a ideia de desenhá-los, como foi que você se inspirou para fazer esses desenhos? Bom, o Adriano me chegou, né, com a ideia, eu acho que ele pode até explicar melhor. Ele me chegou com uma ideia ainda em gestação, mas muito promissora, claro. Então me apresentou um texto com os diálogos desses personagens, só haviam os nomes deles e os diálogos. Então, por meio disso, eu pude perceber, eu pude interpretar, né, a questão da personalidade de cada um. Porque no meio da conversa, eles já se apresentavam como aquele mais despojado, ou então aquela que é mais inteligente, sabe? Aí, a partir daí, eu comecei a fazer uns rascunhos e começamos a trocar ideias, né? É, a ideia, o primeiro personagem que eu pensei foi o próprio Quarentino, né? Eu estou aqui com eu estou aqui com uma escultura feita pelo Boni Artesão, ele é do Crato, uma escultura muito, muito bem feita. Então, eu vou começar a falar dele. Esse personagem, assim como os outros, eles refletem também uma caracterização visual de pessoas físicas reais, né? Eu comecei a pensar, o Quarentino, como é que eu posso pensar nesse Quarentino, nesse personagem principal? Normalmente, e que felizmente hoje em dia está se quebrando, é comum a gente ver personagens principais brancos, sabe, de olhos azuis. Então eu comecei a pensar em um personagem que ele pudesse apresentar características negra-ascendentes. Então, não, eu posso estar atribuindo as minhas características físicas, sabe? Então, ele, basicamente, o personagem Quarentino, é um personagem que reflete um pouco da minha imagem. Até porque, no próprio roteiro que o Adriano me apresentou, ele até dá uma deixa de que o personagem Quarentino é muito ligado em televisão, nas mídias televisivas. Então, quem me conhece sabe que eu trabalho numa televisão, não é? Então, pronto, vai ser, já foi, né? Então, apresentei ele e logo após eu fui apresentar a estética visual da personagem Soap, né? A personagem feminina, muito inteligente na história e que ela também traz uma característica visual baseada numa pessoa real, né? Que é a minha namorada, cabelo pintado, sabe? Uma pessoa mais inteligente, mais extrovertida. Então, eu comecei, a partir desses dois personagens, eu comecei a pensar numa característica entre os três que se completasse, sabe? Um personagem, ele é mais indagativo. O personagem Quarentino, ele pergunta mais, sabe? A Soap já entra como uma personagem que responde, sabe? E depois já vem o personagem Gelvide, que eu vou já apresentar ele. Ele já é um personagem que ele é mais esportivo, ele é mais ativo, sabe que também tem as suas indagações. Então, esses personagens trazem características que se completam, sabe? Nas suas mais diversas formas de se apresentar, eles se completam. Então, o Gelvide, ele já é um personagem que tanto
em relação à sua personalidade, quanto também à sua característica física, ele vem para trazer uma variedade étnico-racial entre os três personagens, sabe? Um personagem, ele tem a pele mais escura, outra pele mais clara, um personagem, ele é mais indagativo, outro é mais esportista. É tanto que o Gelvide, ele traz uma bicicleta, né? Ele também foi baseado em mim, não em sua característica física, sabe? Mas porque eu gosto muito de estar praticando o ciclismo. E que é muito importante para a gente que quer se manter aí livre da contaminação do coronavírus é a prática de exercícios físicos. Claro que dentro, né, das suas orientações do que diz respeito às autoridades de saúde. Então, é um personagem que ele está ativo, ele está mantendo a sua saúde para poder se manter com a saúde em dia. Adriano tá dizendo aí, Alisson, que a personagem é a minha cara, é a minha cara, muito parecida comigo. Adriano, quase que eu acreditava que era baseado em mim. Até agora eu estava pensando que tinha sido baseado em mim, só faltavam os cabelos azuis, As né? pessoas chegam também para mim e dizem: Ei, tu baseou o personagem Gelvide em mim, não foi? Mas, rapaz, você pode se identificar com ele, né? Aí outra pessoa diz: o personagem Quarentino tem um cabelo igual ao meu, então você pensou em mim, foi. Rapaz, eu pensei na variedade. E que se você se reflete nele, que bom, né? Pois é. Eu quero registrar aqui a presença do Ícaro Carlos, corretor de imóveis, meu amigo, professor Ícaro. Bem-vindo, viu, Ícaro? Eu estava pedindo para você ficar aí, é para você não sair para me dar um oi. Estou morrendo de saudade de você. E é isso, Alisson. É muito interessante, né, essa ideia que você teve de mesclar os personagens, de transformar esse personagem. Poderia ser um personagem fictício, mas é um personagem que todo mundo se espelha. Algum desses personagens vai caracterizar alguém. Então, você se baseou na sua namorada, mas eu me vi no personagem. Com certeza, todo mundo aí tem um pouquinho de cada um. Esse último que você apresentou, como é o nome dele? Gelvide. Já ouvi, pronto, parece com o Ícaro. Agora é que eu vi que tem uma referenciazinha com o Ícaro. Mas é assim, e é dessa forma que a gente vai levando um pouco, né, de ideias construtivas para a nossa sociedade, através de ideias como a sua. Se você quiser falar algo mais sobre os personagens, pode ficar à vontade. Queria dizer que estou muito feliz pela receptividade. Não, primeiro, eu quero dizer para vocês que eu não estou vendo comentários, porque a câmera de selfie do meu celular trincou. Então não posso estar usando a câmera de selfie, estou usando a câmera frontal. É tanto que vocês estão vendo que eu estou olhando para o lado, que eu estou olhando para o espelho. Aqui, ó. Eu estou olhando para o espelho, que é para poder enxergar. Então eu estou vendo invertido os comentários. Então me desculpem se alguém comentou. Eu vou falando para você, viu? É o que falou. Tá certo. Primeiro lá atrás, a Chayenne tinha dito. A Chayenne tinha dito lá. A Chayenne. Ela disse lá atrás que você está em tudo. E Ícaro está dizendo que agora a bicicleta, não estou dizendo, foi inspirada em Ícaro. Só podia ser. Pois é. Aí pronto, falando da receptividade, né, do Quarentino em si. Porque o Quarentino ele é um projeto, né? O Quarentino não é só o quadrinho em si, esse daqui, né? Mas ele também abrange outros tipos de arte. Temos aqui uma escultura em madeira, nós temos também a produção de máscaras, sabe? Então, o Quarentino, ele passa a abranger... tem toalhas também, eu estou até a toalha aqui, deixa eu pegar. Aqui, ó. Toalha do Quarentino muito linda. Então, assim, ele abrange, sabe, muito mais do que a leitura, porque ele atravessa a nossa realidade. Então, as pessoas começam a chegar para mim, acredito que também para o próprio Adriano muito mais, porque ele está mais à frente do projeto, e elas começam a falar que se identificam, né? E começam a dizer que compreendem a mensagem, o que é mais importante. Porque o quadrinho, né, a Nuna Arte, ele sendo do campo também da literatura, ele traz uma dinâmica de estímulo visual para você. Quem lê um quadrinho, ele tem outros estímulos do que somente o texto escrito, né?
Então, assim, às vezes a pessoa não consegue pegar a mensagem no livro, mas no quadrinho já fica muito mais claro. Então as pessoas, eita, que massa, que E interessante tem o a quadrinho música, né? produzido Tem, aqui. o Adriano acabou de comentar. Ah, como? E tem a música também, né? Ah, e claro! A música linda, maravilhosa, a música de Ana Paula, né? Que eu escutei a música, assim, eu fiquei, meu Deus, eu não imaginaria, né, que pudesse chegar a esse patamar, sabe? A essa abrangência tão grande. Então é muito bom as pessoas poder ver as pessoas perguntando, ah, onde é que eu adquiro um quadrinho do Quarentino, das aventuras do Quarentino, né? Então eu fico mandando link, as pessoas passam a se interessar mais, porque elas veem que daqui da região existe uma produção muito forte, sabe? Já existe há muito tempo, mas poucas são as pessoas que conseguem estar enxergando isso. Às vezes a gente olha muito para fora, né? Ah, quadrinho norte-americano, filmes norte-americanos, hollywoodianos, mas a gente tem que voltar os nossos olhares para cá e ver que a produção também aqui é tão quanto, ou até mais, possui uma qualidade muito, muito incrível. É verdade. Eu estava até comentando hoje cedo, né? Porque quando a gente liga aqui na TV Verde Vale, a gente escuta, vejo muito você divulgando a agenda cultural, mas a gente vê muito artista que que assim, precisa do apoio da população para ter um reconhecimento a nível nacional, talvez até mundial. Artistas tão bons, tão talentosos quanto se tem lá fora, né? E a gente vê aqui os cantores, né? E a gente sabe de letras realmente, a própria Ana Paula Nogueira, que fez a música de vocês, que tem essa criatividade, esse dom, e a gente precisa agarrar essas pessoas, né, segurar essas pessoas para que elas não passem despercebidas pela nossa sociedade, que ela tenha um reconhecimento, porque a gente também acaba ganhando esse reconhecimento por ser da nossa terra, Sim. Alisson. E Uhum. deixa eu mudar um pouquinho de assunto com você, porque eu fiz aqui um roteiro para conversar com você e o tempo está avançando. Fala um pouquinho para a gente do Centro da Terra, porque recentemente você, assim, eu acho que a sua produção, né, ficou muito destacada, já era muito destacada, Uhum. mas eu acredito que o Centro da Terra foi uma grande produção É. que você fez para a gente. Conta um pouquinho sobre ele. As pessoas chegam para mim, olham para minha cara e já vê logo o centro da Terra. Porque eu perturbei tanto as pessoas divulgando esse filme, né, que elas ficaram até com raiva. Não, tô brincando, ficaram com raiva não. Mas foi uma produção que eu acho que foi a cereja do bolo do meu trabalho artístico dentro do audiovisual, né? É uma produção independente, é uma produção autoral, é uma produção underground, sabe? De você, ah, não tem quem faça, eu mesmo faço, sabe? As pessoas podem até ver com mais detalhes no próprio YouTube, que o filme está disponível, o Centro da Terra no YouTube, no nosso blog, na página do Facebook. Então, é uma produção que eu me sinto muito orgulhado, sabe? Eu não sei se a palavra certa é orgulhado, estou falando agora, orgulhoso em relação a isso. E agradeço muito também ao trabalho do Hamilton Duarte, né? Eu e ele fizemos junto esse trabalho, então não seria o mesmo trabalho sem ele, né? Então, assim, ele foi lançado recentemente uma remasterização. O primeiro lançamento foi em 2014 e agora 2020 nós lançamos, em abril de 2020, nós lançamos a remasterização. O filme foi todo reeditado, foi acrescido novos efeitos visuais, a qualidade antes, que era 4:3, que é o formato mais quadradinho, com qualidade um pouco baixa, a gente viu que necessitava haver um melhoramento. Então, aumentamos a qualidade para Full HD, sabe? Acrescentamos filtros, acrescentamos mais trilhas sonoras, tiramos outros que não eram tão evidentes, não eram tão expressivos. Então, assim, Centro da Terra ele passou a ser mais pulsante e atuante. E acredito que ele foi o trabalho de mais, como é que eu posso dizer? O trabalho mais prazeroso e artoso, sabe? Questão de dificuldade de ser feito, mas eu me sinto muito orgulho dele.
E olha quem entrou aí na live, o William Flor, acho que é o seu irmão, né? Que você fez uma produção meu com irmão. ele, eu até ia citar, eu quis Foi. falar aqui o nome para não com você. Você fez uma exposição com o seu irmão, né, em 2013, Uhum. de sua autoria, se você também quiser falar um pouquinho e dizer que seja bem-vindo, William. Valeu, William. Eu estava ainda na faculdade das artes visuais, então havia um projeto, né, de parceria entre o Centro de Artes Maria Vila Terraz de Alencar Guerreiro Vazou e o Centro Cultural Banco do Nordeste, em que promovia e lançava artistas ainda em seu início de produção artística. Então, houve alguns artistas antes e após, eu e o William, que expuseram nessa galeria, que puderam ter uma visão de como é estar expondo, como é estar no meio artístico, sabe, meio a outros artistas, a troca de informações. Então, isso foi lá em 2013, se eu não me engano, 2013. Eu e o William expomos sob a curadoria do Fábio José Rodrigues, professor e doutor Fábio José Rodrigues da Costa, né? Teve a produção e montagem do Luiz Fernando, o Victor Vladimir, João Eudes e Silvanira. Meu Deus. Então, foi um trabalho muito prazeroso. Nós expusemos as nossas produções audiovisuais, né, de animação, que eu gosto muito de animação até hoje, trabalho com animação, né? Ficou durante 2 meses, se eu não me engano, e teve uma boa repercussão. E aí eu pude compreender melhor como é estar no meio artístico. Alisson, parabenizar você pela sua criatividade, dizer que eu já ia lhe fazer mais perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo. Só me responde uma coisa, só sim ou não. Tem outros projetos em mente que vão ser lançados ainda esse ano? Sim, sim, claro. Pronto. A gente vai marcar uma live depois aqui pela É. Cactus, que tem o maior prazer em divulgar seus projetos. Você pode ficar à vontade de mandar para a gente. Uhum. Sobre os projetos que você está aí, né, em andamento, que estão em andamento. Então, assim, em nome da Cactus, eu já quero adiantar o convite, dizer assim, que eu vou encerrar com você, mas já dizendo que a gente vai agendar uma próxima live só para falar dos seus Claro. projetos, tá bom? Quero Com agradecer certeza. Tá certo. Quero agradecer a sua participação com a gente. Quero dizer que assim, o seu projeto, junto com a do professor Adriano, assim, tem ajudado muito as pessoas a se orientarem dentro desse momento que a gente está vivendo, que seu trabalho no ensino está sendo ótimo. Você, além de ser um grande profissional também, tornou-se um grande amigo. Gosto muito de você, lhe admiro, até porque a gente é do mesmo bairro, da mesma região. É. Enfim, gosto muito de você, viu? E a gente vai ser. Olha a Paula Nogueira chegando aí. E Oi, Ana. a gente vai conversar agora com o professor Adriano Evangelista. Eu vou encerrar com você. Então, beijo e até a próxima live, viu, Alisson? Até a próxima. Como dizem os franceses, à la prochaine. Fala até francês. Tchau. Tchau. Pessoal, para quem chegou agora, né, nós estamos aqui na live de apresentação da obra As Aventuras do Quarentino. Nós acabamos de falar com Alisson Flor e agora, né, a gente vai falar com ele que é graduado em Letras pela Universidade do Vale de Acaraú, com a segunda licenciatura em Artes pela Faculdade da Grande Fortaleza, especialista em Literatura Brasileira e Africana, em Língua Portuguesa pela URCA e especialista também em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor formador na Secretaria de Educação de Brejo Santo, ainda está com a elaboração de projetos como Quarentena Literária e muitos outros que ele vem desenvolvendo. Também é contador de história e atualmente desenvolveu esse livro, né, As Aventuras de Quarentino, que a gente vai conversar agora com ele. Ele vai ter muita história para contar, que é o Adriano Evangelista. Deixa eu mandar o convite aqui para o Adriano Evangelista. Quero agradecer a presença da Ana Paula Nogueira, da Maria Flor, que está por aí. Bem-vindo, professor Adriano.
Olá, Iraídes. Então, a gente vai ter muito o que conversar aqui, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho aí no Diário do Nordeste, que você que passou aí por um monte de site, televisão, rádio. Então, assim, esse seu trabalho, esse seu projeto, As Aventuras de Quarentena, tem repercutido. E eu acredito que repercutiu muito além do que você imaginava, né? E eu quero ouvir de você um pouco. Eu preparei também um roteiro, assim como eu preparei o do Alisson, para conversar. De antemão dizer para quem está aí na live, né, que eu e o Adriano, nós somos amigos de muitos anos, e que mais que um amigo é um parceiro de projetos, de tudo que a gente faz, a gente sempre tem um jeitinho de convidar o outro para estar ali em parceria. Inclusive, o próprio Instagram aqui está transmitindo essa live, que foi uma parceria, um projeto idealizado por mim, pelo professor Adriano, né? E que a gente está tentando aí colocar para frente e muitos projetos virão, não é isso, Adriano? Boa noite. Boa noite, Iraídes. Eu vou começar com a música do Quarentino. Eu sou Quarentino. Letra e música, Ana Paula Nogueira. Arranjos e instrumentos de Ranier Oliveira. Solta o som, DJ. Vamos escutar, que já tem gente aqui querendo saber como é que compra o livro, viu? A gente vai já divulgar. Se precisar, chamar, estamos aqui. Informação não vai mudar, nós temos esse livro que chegou aqui. Se precisar, chamar, estamos aqui. Informação não vai mudar, nós temos esse livro que chegou aqui. Pra começar, lave as mãos, use álcool em gel, álcool e sabão. Fique em casa, se puder. Supermercado ou farmácia, um trabalho essencial. Use sua máscara, é o ideal. Se precisar, baixar, estamos aqui. Informação. E aí, Iraídes, que alegria estar aqui com você. Quero dar uma boa noite à Maneide, que acabou de entrar aí, né? Você viu? Boa noite, Maneide. Iraídes, agradecer demais, né, essas parcerias. Ana Paula Nogueira, que fez a doação dessa música, letra e música de Ana Paula Nogueira, arranjos, instrumentos do grande músico Ranier Oliveira, né, e a ilustração dessa obra, né, desse artista que acabou de falar com você, né, um grande amigo, parceiro, né, o Alisson Flor. É uma alegria ter Alisson Flor como parceiro desse projeto que eu idealizei. Adriano, eu já vou começar aqui perguntando a você. O Alisson apresentou para a gente, né, os personagens, que não é só a talhado na madeira, foi isso? Os personagens talhados na madeira? O Alisson apresentou em madeira? Isso. Quem fez? Tu lembra o nome da pessoa que fez? O artista Boni Artesão. Certo. Boni. Ele mostrou pra gente, né? A gente já viu esteticamente os personagens. Quero dizer que não é só na madeira que tem, mas quem tem o WhatsApp virou meme no WhatsApp também, né? Isso, figurinhas para serem disparadas, né, em grupos de WhatsApp, como o próprio Alisson falou, né? É um projeto, né? Um projeto que eu idealizei, criei agora, tive a ideia agora na quarentena, né? E envolve várias ações, né? Várias parcerias, né? No qual ele ilustra, né? Inclusive essa obra, né? Publicada pela editora Sene, que também, Iraídes, é uma grande parceira desse nosso projeto. Muito bem. Bem-vinda, Varidiana, que entrou aí. Adriano, a gente viu os personagens esteticamente, mas eu quero saber de você, o que esses personagens, quem são esses personagens e o que é que eles fazem na história? Assim, só um pouquinho você fala para a gente ficar com vontade de adquirir o livro? Então, Iraídes, o Alisson, né, falou de toda a produção desses personagens, né, de
de uma produção assim riquíssima da ilustração que ele produziu, né? E são 3 jovens, né, que conversam, que dialogam, né, e vão, né, construir, né, um caminho para convidar as pessoas a serem super-heróis contra esse vilão, né, que estamos aí ultrapassando através da pandemia causada pelo novo coronavírus. E aí os personagens, né, de uma maneira lúdica, o Alisson construiu isso de forma perfeita, de forma brilhante, né? Eles conversam, eles interagem, são vários cenários, né? Uma narrativa simples, né, que eu construí e enviei para o Alisson. Assim que eu tive a ideia, eu construí o texto, elaborei esse roteiro, e aí essas crianças conversam sobre a Covid-19. Inclusive, né, o nome Gelvid, eu juntei, né, o álcool em gel com a Covid. E aí eu juntei com esse personagem do Gelvid. O Quarentino foi o nome relacionado à quarentena nordestina, e juntei e deu Quarentino. E a sopa, a menina, foi a questão da língua inglesa, né? Como o livro ele precisa dialogar com várias disciplinas, componentes, eixos, faixas etárias, né? Pensei em usar esse nome, que em português significa sabão, o material utilizado na higienização das mãos, do corpo, né? Que ameniza a situação do coronavírus que estamos ultrapassando. Adriano, você tem muitas habilidades, quem lhe conhece sabe das diversas habilidades, os diversos projetos que você já desenvolveu. Um pouco tempo que a gente trabalhou junto a gente trabalhou no Martiniano primeiro, depois no Raimundo Saraiva, né? E desde o Martiniano que a gente faz essas coisas assim, meio louca. Vamos fazer isso? Aí acho que nem quando eu lhe convidava, nem quando você me convidava, a gente, não, isso não vai dar certo, não. A gente sempre dizia, não, vai dar certo, vamos lá. Então, a gente já criou tanta coisa, minha gente. A gente já fez desfile de moda no Cariri Shopping. Quem conhece a gente sabe. E foi sucesso. Depois a gente continuou com esse projeto, que até o ano passado esse projeto acontecia na Escola Raimundo Saraiva, um projeto grandiosíssimo. E conheço você como professor, como formador, mas a pergunta é, Adriano, autor, eu acho que Eu Tenho Conhecimento é seu primeiro livro, não é? Isso. Você já, em outro momento, já tinha se imaginado como autor, como escritor? Não. Não, então, Iraídes. Eu não imaginava, certo? A gente acompanha, como você citou aí o meu currículo, certo? A gente acompanha professores da rede municipal de Brejo Santo, inclusive eu vi a Elisângela, formadora, vi a Veridiane, vi algumas pessoas que são colegas de trabalho em Brejo Santo, certo? E aí a gente trabalha com várias obras, com vários livros, constrói propostas de atividades, direcionamentos de projetos pedagógicos, inclusive Maneide, né, está dizendo aqui que sou testemunha desses projetos, porque a gente já foi coordenada, né, por Maneide já foi nossa coordenadora pedagógica, e a gente sempre tinha esse trabalho, né, Iraídes, com livro, né, com ações. O próprio Alisson, né, eu conheci em 2013, de um projeto também, né, que eu criei na escola, que o Maneide está aqui e pode comprovar, o Curta do Enem, que eram vídeos produzidos pelos alunos sobre um conteúdo, sobre uma disciplina, né, para ele se envolver com a tecnologia, né? Isso em 2013, foi quando eu conheci Alisson e ele ainda estava na URCA, né? Estava estudando. O professor Fábio Rodrigues me apresentou o Alisson. E aí a gente interage, né, Iraídes? Mas eu nunca imaginava, né,
que nessa quarentena eu me imaginaria sendo autor. Não imaginava. Mas eu acho, Adriano, que todo mundo nesse momento assim, de isolamento, que a gente fica mais tempo em casa, que a gente se prende mais, né, nas coisas que a gente não estava tão acostumado. A gente descobriu alguma habilidade, descobriu alguma coisa que a gente teve que se reinventar nessa pandemia, né, nesse momento meio louco que a gente quando entrou em 2020, nunca imaginamos chegar na Sim. situação que a gente está hoje. E muito menos, né, que a gente ia fazer o que a gente está fazendo. Tem gente que se destacou na rede social, tem gente que se descobriu dançando, fazendo, enfim, diversas coisas. E aí teve pessoas como você que conseguiu escrever esse livro muito viável nesse momento que a gente está vivendo. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, Adriano, se você pretende fazer outras histórias com outras temáticas ou escrever outros livros. Então, Iraídes, como você me perguntou, né, essa questão da autoria, que eu nunca imaginava, a escrita, né, está impulsionando, né, o projeto Quarentino. A gente tem assim várias ações, como o próprio Alisson apresentou, né, anteriormente. Não é só o livro, tem a música, né, de Ana Paula Nogueira, que é belíssima, tem várias ações, tem as figurinhas, e aí eu nem posso te dizer que vai ter outra coisa, porque né, a gente vai num processo bem natural, a gente vai deixando fluir, né? A gente vai deixar fluir, né? Estamos vivenciando esse momento, né? Quarentino, como o próprio Alisson disse aí, tem uma boa aceitação das pessoas, né? Quinta-feira, Iraídes, será lançado em Portugal. O nosso lançamento oficial foi pela Livraria Cultura de São Paulo, né? Publicado pela editora Sene. E agora, quinta-feira, já vamos apresentar Quarentino em Portugal. Tá vendo aí, Maneide? Já ganhou outros ares, agora é internacionalmente conhecido. Eu lhe disse, Maneide. Esse rapaz ia longe. O Ricardo aqui está dizendo que também escreveu um livro. Ótimo, Ricardo. A gente quer conhecer também esse seu projeto. Vamos conversar. Depois você fala no Instagram. Iraídes, Ricardo, ele é de Brejo Santo. Iraídes. Oi. O Ricardo, ele é de Brejo Santo. Eu não conheço pessoalmente, né? Mas aí ele disse que escreveu uma obra também agora na quarentena. Então, eu tô falando para você que muita gente, né, conseguiu se reinventar nesse período, fazer alguma coisa inovadora. Para você é algo inovador, que eu acredito que você, como escritor, para você é algo novo, né? Então, a gente quer conhecer. Nós que fazemos a Cactus, queremos conhecer essas inovações que vocês estão produzindo. Então, deixa lá sua mensagem no nosso programa, né? Vai entrar em contato com você. E é isso, Adriana, você pode ficar à vontade para falar um pouco mais sobre o que você pensou aí, sobre o quarentena. Ficar à vontade, que a gente tem outro projeto aqui para discutir rapidinho. Agradecer aqui a presença dos colegas de trabalho que estão acompanhando essa live, Iraídes, que é assim, uma força, uma energia tremenda. Né? Veridiana é uma grande amiga, narradora de história, colega de trabalho. Eu estou sentindo falta, sabe de quem, Adriano? Adivinha? De Micael, né? Não, é de Flávia, que não está aí na live. Eu também, mas eu estou sentindo falta da Flávia. Como o retorno das aulas, né, remotas, o governo do estado, né, iniciou hoje o calendário letivo do segundo semestre, está um pouco agendado muitas atividades, né, para hoje. Ela deve estar com outras ações. Pois é, Adriano. Eu quero
parabenizar, né, por esse projeto que você desenvolveu, dizer que fico muito feliz com o seu sucesso, porque eu estarei aqui para ajudar, você sabe, e a Cátia, né, que é uma criação nossa, mas também está aqui para lhe ajudar, e dizer que o pessoal está perguntando como é que faz para adquirir esse material todo aí, música, saber conhecer os personagens, o livro, enfim, os memes, como é que faz? Iraídes, a gente pode, né, deixar o nosso contato de WhatsApp, né? Você também, né, pode disponibilizar aí. Você também é parceira, né? Olha, o Ícaro está dizendo que quer, Julierne. Michele, abraço, querida. Quanto tempo, né, Michele? E aí, Iraídes, a gente pode estar socializando, né? Porque o Quarentino, como a gente falou, né? Como o Alisson falou, é um projeto, né? E aí as pessoas ficam na internet, né? Ficam escutando rádio, ficam acessando páginas, e aí é onde nasce o Quarentino, né? Para socializar orientações com grupo de risco, com idosos, né? O uso da máscara ao sair de casa, né? A utilização do álcool em gel. Então, todas essas orientações, né? O Alisson criou figurinhas de uma maneira, de uma forma incrível, né? E aí a gente socializa, né? Com professores, com pais, com colegas de trabalho, né? Com grupos de família. E eu acho muito legal. Sabe, Iraídes, essa interatividade, a gente está tratando de um assunto sério, sensível, né? Mas de forma leve, né? De forma lúdica, de forma tranquila, porque a gente precisa lidar com isso, né? A gente precisa estar construindo uma relação agradável com as pessoas. E aí é onde nasce o projeto Quarentino, né? A gente vai tratar sobre o assunto, eu escrevi a obra, Ana Paula escreveu a música, compôs a música, mas com um objetivo: tratar o assunto de forma leve, porque o assunto, Iraídes, é um assunto muito sensível, né? É um assunto que nos faz refletir, né? E, você que é professor, né? E a gente sabe que à medida que as aulas forem retornando, a gente vai precisar de tomar algumas medidas, sair daquela rotina que a gente estava acostumado, né? Então, eu acredito que você, como professor, como formador aí de Brejo Santo, esse livro vai ajudar os próprios professores que passam por formações com você, aos alunos da rede particular e pública de Brejo Santo. Então, assim, não é só um livro que vai circular, mas até para o seu público, né? As pessoas que falem com você também, vai ter um serventia muito grande. E mais importante ainda, porque é de uma pessoa daqui do Cariri, é um livro daqui, de uma pessoa daqui, né? Que é o mais importante. E pensando nessa sua fala, Iraídes, nessa sua observação, eu construí, certo? Após o livro, eu construí propostas de atividades a partir da obra. Porque como eu escrevi o livro, né, eu pensei, né, nas disciplinas que a gente tem: português, matemática, inglês, né, o ensino infantil, como apresentar Quarentino para as crianças, né? Então, eu construí uma proposta de atividade, né, com ações que sejam possíveis ou não, né? Depende muito também da metodologia que o pai, que o professor possa utilizar, Iraídes. Porque nesse momento de pandemia, de isolamento, o papel do pai, o papel da mãe, do tio, do avô, do responsável da criança está sendo muito essencial, né? Porque estão todos em isolamento, né? Estão todos confinados em casa e
quando eu construí o livro, eu pensei em construir o livro e também essas propostas de orientação de como trabalhar o livro, né? Através das imagens que foram ilustradas por Alisson, né? Tem uma parte que é para colorir, tem uma parte que é para encontrar palavras essas que são que ganham mais evidência durante o isolamento, né, Iraídes? Por exemplo, pandemia, isolamento social, Covid, né? Então, para explicar às crianças, né, eu penso, né, eu construí uma proposta de atividade, né, para auxiliar as pessoas que adquirirem a obra. Muito interessante. Até porque é mais fácil para a criança aceitar, por exemplo, eu acho que nesse momento mais difícil é o uso da máscara para uma criança, né? E quando ela vê o pai ou a mãe lendo aquela história, a criança que está usando máscara e tudo, ela vai querer usar da mesma forma que ela quer amarrar um lençol no pescoço para ser o Batman. Então, não, agora eu vou usar um lenço, a máscara porque eu quero ser o gel vídeo, coisa desse tipo. Então, Isso. é bem interessante essa prioridade. Porque quando o Alisson colocou, né, essas pessoas aí naturais na obra, eu acho magnífico. Eu acho espetacular. E eu acho mais espetacular ainda quando as pessoas se veem em quarentena. Porque como o Alisson frisou, né, os personagens não brancos, né, não é comum. Enfim, e aí vem a garota, né? A Iraíde diz, não, essa menina aí é minha cara. Aí a outra pessoa diz, não, quarentena, Adriano pensou em mim. Aí, não, o Gelvido é esportista, gosta de adrenalina, gosta de estar em cima de uma moto. Enfim, isso é muito legal, porque o livro, eu até falei na live de lançamento, o livro ganha vida, porque as pessoas se veem, né, no livro, e é interessante porque interage, né, é um livro vivo, né, de um assunto atual, né, e às vezes as pessoas precisam falar desse assunto, né, que é sensível, e aí foi onde eu entrei com a minha proposta, com o meu projeto, tratar o assunto de forma tranquila, né, com ludicidade. Eu vi uma fala sua que eu achei muito interessante, né? E eu não lembro exatamente onde foi, porque você saiu em muitas plataformas, né? Nas últimas semanas. Mas era falar assim que a forma como você e o Alisson assim chegaram a um consenso. Eu lembro que você disse assim, olha, o que eu pensei, a Alisson fez. Então ficou muito bom. Como foi? Conta um pouquinho. Foi a construção, né? Foi aos poucos, enfim. Eu tive essa inspiração, né? Eu tive essa ideia, construí o roteiro, construí a fala, os diálogos, os nomes, né? Criei os 3 nomes. E a primeira pessoa que veio na minha mente foi Alisson. Porque como eu conheci ele em 2013, e todo esse currículo que você apresentou ele, eu acompanhei nas redes sociais, inclusive a gente até postou, né, aqui no nosso canal, a Cactus, né, o trabalho que ele faz com a TV, com a agenda cultural. Então, na minha cabeça, quando eu fiz quando eu comecei a fazer o roteiro, a ideia que mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, né, foi a primeira pessoa que eu pensei em socializar, né, em construir, né, em produzir, dialogar sobre o quarentino. E deu e está dando super certo. Né? Eu encontrei o artista certo, o artista de ouro. E depois você, assim, acho que seu santo bateu com a Ana Paula Nogueira. Que aí Ana Paula Nogueira é outra nordestina retada, né? Uma nordestina que é referência, que gosta do forró autêntico, né? Você também conhece. O Alisson também conhece, né? E aí, Iraídes, o primeiro momento que eu falei com ela foi igual a Alisson, topou demais, né? Construiu,
né, essa música, já contactou com o Ranier, né? E aí nós vamos fazer, Iraídes, já que de antemão, abraço Ícaro, abração Maneide, já de antemão, né, eu não sei se ela ainda está aí, nós vamos fazer uma live de lançamento só da música de Ana Paula Nogueira. Eu quero a Cactus nessa live de lançamento, viu? Porque aí ela vai socializar, né? Igual o Alisson apresentou aqui. Ela vai socializar como foi conhecer a história, se envolver, como foi que ela fez essa composição, né? A letra é dela, a música é dela, né? Aí assim, Raiz, eu acho muita criatividade dela. Muita criatividade. E uma música boa da gente escutar, uma música leve, né? Uma música original, né? Ela registrou essa música. Enfim, é uma parceira grande, Raiz, que só Deus... Essa semana eu estava lembrando da primeira vez que a gente teve contato com a Ana Paula Nogueira, né? Ela tinha acabado de chegar aí das redes de televisão da vida, e a Adriana disse, tem uma pessoa para ter buscar lá no Crato. E é uma cantora que foi não sei pra onde. Eu comecei a falar essa menina nunca vi na vida. Aí a Adriana disse, não, você vai saber. Eu lembro que eu saí do Raimundo Saraiva, né? Peguei meu carro, foi a primeira vez que eu dei cara com a Ana Paula, aquela música isso, estava grande e tudo. E uma simpatia muito, muito inexplicável, assim, a simpatia da Ana Paula. Foi para um evento da escola que, assim, tem muitos artistas no patamar da Ana Paula Nogueira que a gente sabe que não iria. E a Ana Paula, com toda humildade, foi com a gente. E a gente pegou, assim, um vínculo de amizade muito grande, né? A gente vai nessa festa de aniversário da Ana Paula Nogueira, que já é tradição. A gente está esse ano porque tem, assim, a gente sabe, né? Os problemas que tem. Mas que a gente já tem, assim, essa proximidade de ir para a festa de aniversário, de fazer amizade, assim como a gente fez com o Alisson Flow, enfim, assim como eu fiz com você. Mas é isso, Adriana. Quero mais uma vez de parabenizar, sei que nossa live já vai encerrar em alguns minutos. Agradecer a vocês que ficaram aí, Pedro Henrique, palestrante que está aí, que é meu aluno, que pessoa que eu admiro muito, o Wesley, João Lucas Carneiro também que está aí, grande artista, com muitas habilidades. E a Maneide, que ficou aí, todo mundo. Tem o Juliermes também, que está aqui na nossa live, nos acompanhando. Assim, tem muita gente que teve que estar aí presente e a gente só tem a agradecer por vocês ficarem aí acompanhando a nossa live. E quero dizer, Adriana, a gente vai encerrar, você não vai sair dali, vai ficar até encerrar, tá? E a gente teve essa ideia de criar esses... A gente ficou pensando o que a gente ia fazer para divulgar os eventos artísticos aqui da nossa região. A gente queria, na verdade, um site de notícias, mas sem ser aquela notícia apelativa, sensacionalista, aquela coisa leve, prazerosa, só que no final resultou nesse Instagram, onde a gente está tentando divulgar aí a melhor maneira possível os eventos culturais da nossa região. Mas também a gente criou nessa pandemia, né, novos projetos para Cactus. Um deles é a escolha do Destaque Cactus, né? A gente está ainda organizando, já temos os inscritos, mas a gente está vendo agora como é que a gente vai fazer todo esse projeto, porque a gente não imaginava que essa pandemia fosse durar tanto tempo, e acredito que vai durar mais alguns meses, então a gente não tem como fazer esse evento ao vivo, como a gente tinha planejado, físico, tem que ser virtual. A gente tem a escolha dos destaques, né, empresas parceiras, me ajuda aí, Adriana. Empresas parceiras, blogueira, entrega da comenda aos artistas e a melhor blogueira. Não é a melhor blogueira, não é a melhor artista, mas são pessoas que nesse momento estão representando a região do Cariri, pessoas que nesse momento estão representando o ambiente virtual que a gente está vivendo, né? A gente vai procurar uma forma de escolher um rapaz e uma moça que também tem uma representatividade. Pra gente não tem premiação em dinheiro, a gente não tem premiação em prêmios em si, mas a gente tem uma comenda para entregar essas pessoas e a gente vai divulgar aqui na Cactus e a gente espera todos vocês que assistiram essa live
para ajudar a gente com esse projeto a divulgar, em especial divulgar para que as pessoas possam participar, possam conhecer a Cactus, os eventos artísticos culturais e os projetos que nós estamos desenvolvendo. Adriano? Isso mesmo, Iraides. Você é também outra grande parceira nesse projeto da Cactus, né? A gente teve essa ideia o ano passado, creio que em outubro de 2019, né? Com o objetivo de propagar, né, as coisas boas que existem em nossa região do Cariri, relacionada à música, à arte, à educação, à religiosidade, né? E aí a gente faz de uma maneira gratuita, né, cobertura em eventos, em shows, né? Enfim. E aí nessa época de pandemia, né, você teve essa belíssima ideia, né, em promover algumas pessoas, ações, instituições, profissionais, né, que receberão esse destaque Cactus, né, pelas atitudes, né, pelas criatividades que foram realizadas durante a pandemia, né, Iraídes? Foi agora, durante a pandemia, que essas pessoas se destacaram, instituições, né, profissionais que de uma forma assim criativa, de uma forma dinamizada, né, conseguiram, né, realizar algo em prol do outro. Muito bom, Inês. Inclusive, eu quero lhe parabenizar pelo lindo projeto, pela belíssima ideia. É nosso projeto, foi nós que idealizamos. Nós vamos colocar para frente, até o final do ano a gente quer realizar todas essas ações que nós propomos. E dizer que a gente vai fazer algum live em breve, né, para falar desses projetos. E quem se inscreveu, quem está inscrito, fica aí atento, porque a gente vai, a qualquer momento, entrar com uma live explicando melhor. Vamos divulgar com antecedência, claro. E dizer que nossa live vai encerrar em alguns minutinhos, mas se encerrar, já quer dizer que foi muito bom estar com vocês essa tarde, essa conversa com o Adriano, essa conversa com o Alisson, foi muito prazerosa. E por mais conversas assim, foi muito bom a companhia de Maneide, a companhia de Ícaro, de Marcis de Baturité, que está desenvolvendo um projeto maravilhoso com o Cangaço, né, que é o Delivery Solidário, que vocês também podem ajudar. Foi uma excelente ideia do Cangaço, com a ajuda do Marcis de Baturité. E também os meus alunos que estão aí assistindo, tem muita gente. Ao Ricardo aí de Brest, o tempo todo assistindo a gente. Tem muita gente boa aqui nos acompanhando. A Veridiana, né? Mas eu sinto falta da Flávia, não sei por quê. Eu não estou brigando com ela aqui para ver quem, né, é mais todo parecido, se é eu ou se é a Flávia. Mas é isso, Adriana. Quero parabenizar e dizer que vamos pensar em outros projetos, porque o mundo precisa de pessoas que tenham ideias como essa, que você realizou agora. Você juntarem com o Alisson, as músicas como a Dona Paula Nogueira, para melhorar o nosso dia a dia, né? Tem 21 segundos aqui de live, eu vou registrar aqui, só um minuto. Iraídes, os parabéns vai para a equipe, né, desses profissionais que você citou, né, você, Alisson, Ana Paula, esses profissionais que acompanham aqui, né?